eu acho tão magnífico a psicografia do Chico, porque relata exatamente o que é a vida além da morte. Até então era um tabu, nós tínhamos medo de morrer. Também o sacerdócio nos ensinava, qualquer pecado que era mortal é fatal, nós íamos direto para o inferno. Depois, aqueles pecados mais leves, nós íamos ficar no purgatório. Ia demorar um pouquinho para sair, mas nós íamos passar maus bocados. E feliz naqueles que eram merecedores do céu, e também, de repente, eles poderiam até ficar estressados, porque ficava tocando harpa o dia inteiro, numa ociosidade imensa. Imagina a Dionísia, lá no céu, escutando a harpa o dia inteiro, ela que é elétrica, que dirigiu a nossa sopa de domingo 20 anos, de repente fala, não, você merece o céu, vai lá para o céu, e você vai escutar a harpa. Eu tenho certeza que no segundo dia ela já começa a ficar agitadinha. Então, nós precisamos entender o que é a vida. Gente, toda a causa é aqui, quando nós estamos no corpo. Mas também o efeito é no plano espiritual. Então, prestemos atenção, porque o segundo livro de André Luiz é exatamente essa obra-prima, que é Os Mensageiros. Após o sofrimento de André Luiz, a adaptação, a decepção com ele mesmo, os esclarecimentos, ele vai fazer parte de um grupo chamado Os Mensageiros. Pertence ao Ministério da Comunicação. Sabe, gente, quando eu tinha mais ou menos 13, 14 anos, eu estava assumindo o trabalho na casa espírita. E eles me levaram num lugar que era tão maravilhoso, que eu lembro como hoje, as árvores muito frondosas, aquelas construções magníficas, e eles diziam, aqui é o Ministério da Desencarnação, ali é o Ministério da Reencarnação, Ministério da Comunicação, o Ministério da Justiça, o Ministério, por exemplo, daqueles que fracassam, e depois ele é estudado o caso deles ali. E aí, quando nós começamos a ler esses livros, nós fomos ficando deslumbrados, porque é a realidade. Começamos a entender melhor a palavra de Jesus, quando diz, na casa do meu Pai, há muitas moradas. Eu não sei por que nós fazemos tantos problemas para nós mesmos, tanto medo de morrer, tanto medo de passar para o plano espiritual e medo de ficarmos na terra e, de repente, nós seguirmos o Cristo, aceitar o caminho do bem. Tem pessoas que não abrem mão do que é. E o pior de tudo é que não é coisa muito boa, não é? Mas não abre mão, eu sou assim, você me aguenta. Isto é lamentável, acredite. Então, nesse livro é o Ministério da Comunicação. E André Luiz é levado lá. E quando é levado lá, ele começa a ouvir, a prestar atenção nos grupos de conversações que havia ali no nosso lar, em torno deste ministério. E me chama a atenção as dificuldades que o espírito passa além sepultura. Não é por falta do corpo. Ali prevalece o estágio da nossa evolução espiritual. E que evolução é esta? Por exemplo, aqui tem um caso chamado do Vicente, e que ele também era médico, e que André Luiz ficou muito assim à vontade com ele, porque André Luiz também era médico. Mas era ali no plano que eles viviam, ser médico não era só decorar texto, decorar o corpo humano, a biologia, era muito mais além, porque tinha mesmo que entender para poder se desenrolar, sabe, todos os processos que, afinal de contas, nós temos dentro de nós. Porque cada pessoa, cada um de nós,
temos a nossa história trazida conosco, gravada em nós. Todos nós sabemos quem nós somos, o que fizemos, até nós sabemos também a nossa intenção. Então não há o que errar. Pois é, companheiros. E aí o Vicente, ouvindo os casos ali, ele pede para a palavra. Ele queria contar exatamente o que aconteceu. Porque até então, André Luiz, ele se achava ferido nos seus sentimentos. Por quê? Quando ele, depois de tanto tempo, 8 anos no umbral e mais algum tempo, quando ele volta em casa, ele vê que a esposa já tem outro companheiro. Por isso que fala que viúvo é o que morre, né? Pois é. Aí eles pensam logo o que fazer. Porque ele ficou muito magoado. Apenas a filha tinha realmente afinidade com ele. Mas ele percebeu que alguma coisa havia mudado dentro dele. Havia mudado a forma dele sentir cada problema que ia contando para eles. André Luiz, ele sentiu, num determinado momento, que dilatou a compreensão dele, que dilatou o sentimento e, de repente, ele entendeu as necessidades da esposa. O medo que ela tinha de enfrentar a existência. Então, ele viu que naquele ato de entender, ele sentiu paz no coração. Então, nós buscamos paz aqui, ali, acolá, e está aqui dentro. É tão fácil. Basta nós aceitarmos a vida como ela se apresenta. Aí, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que quando Vicente tomou a palavra, André Luiz, ele foi até recuando. Ele ficou assim perplexo de tudo que ele estava escutando. Porque ele disse, você ainda passou para o plano espiritual através de um câncer. Provocado, é verdade, pela bebida. Mas você procurou. Eu quero contar a minha história. Eu era muito bem casado. 10 anos de plena felicidade. Tinha nossos filhos. Eu estudei, mas preferi o laboratório. E a minha esposa me acompanhava no trabalho. Aprendemos a desenvolver remédios, fórmulas, não é? Para combater as doenças, para entender o corpo humano. Aí, o meu irmão, que era advogado, passou a frequentar a nossa casa e passou até a viver conosco. A minha mulher foi ficando dispersa. Passeava com o cunhado, saía com o cunhado. Ele disse, jamais eu poderia imaginar que ambos estavam tão apaixonados. Eu só entendi diante da morte, quando a minha avó silenciou. O que eles fizeram? Como ela entendia tudo também de laboratório, apareceu uma espinha na narina. E ela desenvolveu várias bactérias. E ela fazia questão de fazer o curativo. Com aquele preparado, ela colocava, em vez do medicamento, bactéria. Então, rapidamente, aquela ferida, ou aquela espinha, desenvolveu de uma forma que não dava para conter. Eu fui ficando deformado. E somente na hora em que eu percebi que já não dava mais para recuperar o meu corpo e que minha voz já estava emudecida, é que eu percebi que ela e meu irmão se tornaram assassinos. E quando eu cheguei no plano espiritual, foi terrível, porque eu tive que enfrentar uma realidade. Vocês imaginam os primeiros tempos do meu desencarne. Neste livro, eles descrevem uma região em que, quando eles saem de nosso lar, que eles vão para fazer auxílio aqui na Terra, eles sobem primeiro montanhas, depois eles descem, e descem, e descem. Só que eles começam a vislumbrar não só as montanhas, mas como se fosse
Sabe aquelas águas que vão cristalizando e que vai ficando aqueles filetes? Eles percebiam aquilo e eles estavam volitando. Até que o instrutor Anacleto diz o seguinte: daqui para frente não vamos volitar mais, nós vamos andar como qualquer ser humano. E também exortou a ele e ao companheiro que apagasse os fios luminosos. Porque a região era muito densa. E que André Luiz pergunta: mas como? Por quê? Que lugar é esse? Onde estou? E que eles dizem: aqui é próximo da terra. Todos nós, quando morremos, nós temos que atravessar essa região. É aí, gente, que eu digo, a vida é lei de sintonia. Porque se eu pratiquei um ato contra alguém, prejudicando, e eu sou consciente que eu quero prejudicar, é ali que esta vibração, a minha consciência, me pega. De repente eu não saio daquele marasmo. Eu não consigo. Agora, se de repente eu errei, mas foi querendo acertar, a minha própria consciência me liberta. Facilmente os mensageiros me recolhem. Por isso, ninguém consegue ludibriar a lei de Deus. Pois é bem como se diz, né? A gente tem a lei de Deus gravada na nossa consciência. Então, nós não fugimos de nós mesmos. Podemos enganar a quem quer que seja, mas a nós não enganamos. E quando eles foram penetrando mais perto da terra, de repente eles avistam um palácio iluminado. Iluminado que eles ficaram deslumbrados. Claro que o instrutor Anacleto já estava acostumado, mas ele e o Vicente, eles não estavam acostumados. Aonde, que região é essa? Que lugar é esse? E aí, então, eles dizem, aqui é um palácio aonde tem um casal que dirige. Ismália é a obreira do Senhor dentro desse castelo. E eles entram. E ele percebe que Anacleto, para ele, aquela porta não era nada, ele podia atravessar. Mas, pela humildade, ele preferiu tocar a campainha. Porque os dois aprendizes ali não sabiam como se comportar diante daquilo. E alguém vem abrir as pesadas portas. E quando eles entram, gente, é um deslumbre. Agora, vocês imaginem, lá dentro, a pessoa que está dirigindo. O diretor da casa, ele tem uma companheira chamada Ismália. E que ele conta também o problema dele. Porque André Luiz diz, até agora, nós ouvimos caso em que há assassinato, há traição, em que há, por exemplo, o desajuste entre marido e mulher. E o porquê levou esse casal a ter esse mérito, não é? De ter, vamos dizer, de viverem aqui nesse castelo. Que é lógico que eles não estão lá como é que fala? Em férias. Eles estão recolhendo espíritos com dificuldade. E eu noto que o plano espiritual, ele é incessante no trabalho. Gente, eu noto que o tempo pode passar como for, a lei é trabalho. E eu noto nós aqui na Terra reclamando do trabalho. Deus dá saúde, mas nós reclamamos. Eu trabalho demais. E isso, e aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Abracem o trabalho, aprendam a gostar do trabalho, porque nós estamos, na verdade, nos preparando para o nosso futuro. E aí, diante da curiosidade, principalmente do André Luiz, ele conta a história dele. Ele diz, não é tão simples assim. Eu era bem casado com a Ismália, mas, no entanto, meus ciúmes fez com que ela dispersasse. Eu a fiz sofrer muito. Eu a afastei dos meus filhos. Tudo por causa de uns ciúmes. E ela chegou no plano espiritual vitoriosa, mas eu não. Eu cheguei mais endividado do que quando eu fui. Hoje,
ela está num plano maior. Mas, no entanto, nesse plano maior, a Ismália, a abnegada companheira, ela vem me visitar de vez em quando. E nós estamos nos preparando para um futuro. Porque nos amamos de fato. Aqui nesse plano, só fica junto quem se ama. Interessante. Quantas pessoas que são viúvos ou viúvas e que de repente contraem a segunda núpcia e depois, quando estão desencarnando, às vezes nos perguntam com quem eu vou ficar. Eu tenho um marido lá e o outro que já foi também, agora eu estou indo, quem que vai ficar comigo? Como é que eu vou me explicar? Não é? Adúltera, né? Não, os espíritos é tão simples, gente, porque do lado de lá, nós todos vamos encontrar os espíritos que temos afinidade. Prevalece aqueles que têm afinidade. Podemos ter 7 casamentos, 8 casamentos, vai ficar aquele que nós temos afinidade. Então, não há por que nós termos medo. Não há por que nós ficarmos assim tão embaraçados, né, para fazer a partida, porque isso não tem problema. Então, vocês sabem, nós estamos falando num plano bem próximo à Terra, mas o nosso lar, que é uma colônia fundada por portugueses e que fica mais sobre o Rio de Janeiro do que São Paulo, né? Eu acredito que todos os espíritas sonham em desencarnar e, quando abrir o olho, ficar com Clarencio, que é um dos instrutores, não é? Ou então, quando abrir os olhos assim, dizer, nossa, olha André Luiz aqui, olha fulano, olha Beltrano. Mas isto, gente, é caso raríssimo, mesmo porque tem alguns que já reencarnaram, que é o caso de Silas, do nosso lar. Quando a mãe voltou para a Terra, o Silas veio logo depois para ser filho. E Emmanuel, uma curiosidade, todo mundo sabe que Emmanuel reencarnou. Sabe onde Emmanuel reencarnou? Na família da Laura, do nosso lar. Ele não morava no nosso lar, não, viu? Ele está muito mais para cima. Mas ele era neto ou bisneto de Laura, do livro Nosso Lar. Por isso, eu me encanto muito com as obras espíritas. É a única religião que responde os porquês da nossa vida. E toda vez que nós formos orar, gente, pensa que a vida é lei de sintonia. Quando eu busco forças para não cair em tentação, eu estou movimentando o meu ego, a minha energia, pedindo força para resistir à tentação. Eu vou sintonizar com milhões de espíritos no meu estágio de evolução. E que eles também estão buscando forças para não cair em tentação e já aderir ao trabalho. Eu vou sintonizar com essa faixa de pessoas. E esses espíritos encarnados também vão, um passando energia para o outro, compreenderam? É assim que a lei de Deus se processa. Não existe milagres, vocês sabem, assim na lei divina. Nada é feito como uma varinha mágica, não é? Um pó de pirlim-pim-pim, que fala tanto desses desenhos animados, mas é lei de sintonia. Por isso a nossa oração, toda vez quando for dirigir a Deus, nosso Pai, nós temos que ter um objetivo. Nós podemos pedir para Deus, Ele é o Senhor do Universo. Nós podemos louvar a Deus, porque Ele, sendo o Senhor do Universo, é o nosso Criador. É um ato de reconhecimento da sua grandiosidade. E também nós podemos ter um ato de pedir aquilo que precisamos. Segundo André Luiz, nenhuma oração fica sem resposta. Segundo o irmão Francisco dos Santos Meira, que é um espírito muito amoroso, que tem me assistido muito na minha vida, desde que eu me tornei espírita, ele diz o seguinte: minha filha, a oração é a moeda no mundo espiritual. Ora, então é fácil. Ele diz, não é, porque ninguém ora. São todos pobres, têm preguiça de rezar. Nós temos preguiça de fazer oração.
É incrível, gente, mas é verdade, né, Sônia? A gente, quando vai dizer Pai Nosso que estás no céu, de repente eu digo, onde eu estava mesmo, hein? Esqueci. Aí eu vou começar outra vez. Pai Nosso que está no céu, santificado. Aí eu digo, o que é agora? Esqueci onde eu estou, de novo. Isso é falta de concentração. Mas numa noite como esta, aonde os mensageiros labutam no plano espiritual, nós queremos endereçar a Jesus, através da oração do anjo Ismael, o pedido pelo Brasil, que é a pátria do Evangelho. Não podemos nos cansar de exortar a graça de Deus, para que esses espíritos tenham muita força, a falange do anjo Ismael, para que dirijam os vereadores, os deputados, senadores, tudo quanto é homem que está na direção de alguma coisa, para que abrande o coração desse povo. E que não vão fazendo leis que atrapalham a evolução do ser humano. Que entendam que a melhor forma de educar os filhos é o trabalho. A melhor forma de ajudar um adolescente é preenchendo o tempo com coisas úteis, edificando na mente dessas crianças, desses adolescentes, a verdadeira arte, que é a música, que é a pintura, enfim, que é a poesia. Então, que eles não deturpem criando leis, aonde os pais não sabem mais o que fazer com seus adolescentes. Que esse anjo que um dia Jesus chamou na sua esfera divina, ele e outro grande espírito que depois reencarnou lá em Portugal, que é Henrique de Sagres, que fundou a Escola de Sagres de Navegação, onde deu origem o descobrimento da nossa pátria e da América. Nós queremos dizer, anjo de Jesus, tão meigo, tão maravilhoso, ajuda que o Brasil possa não decepcionar o nosso grande mestre. Faça, anjo glorioso, que o teu poder abranja os corações de todos aqueles que têm trabalho de edificar uma nação. Que as leis sejam elaboradas sobre tua inspiração. Fazei, anjo da caridade, que os lares, que as famílias se unam, para que os filhos reconheçam o amor aos mais velhos, aos pais. Fazei também que os pais não desistam da educação dos filhos. Grande anjo do Senhor, envolva a nossa pátria no teu halo de amor, de bênçãos e de luzes. Anjo bendito, fazei com que todo cidadão desempregado, que chora, que se aflige, possa encontrar o meio de arrumar emprego digno na manutenção de si próprios. Anjos, sob o comando de Ismael, envolvei todos os hospitais, os médicos, abranja para que essas criaturas cumpram com seus deveres, ajudando os corpos a adquirirem saúde. Grande anjo do Senhor, que conquistaste a paz, sofrendo tanto nas encarnações, aqui na pátria do Evangelho, fazei agora que os pais se inspirem, que todo profissional cumpra com seus deveres, que o movimento espírita não detenha os passos, não reclame, mas que trabalha para sermos dignos dos benfeitores que nos assistem. Tira do nosso coração o orgulho e a vaidade. Ajuda-nos a entender a mensagem desses espíritos tão enobrecedores. E nós te pedimos, sobretudo, Senhor, permita que este anjo
Visite a nossa querida Marlene, o lar do nosso querido Vanderlei, recuperando a companheira querida. Se possível, anjo do Senhor, devolva para o nosso trabalho. Também te peço por aqueles que estão em clínicas de recuperação. Também te peço, anjo bendito, em favor das mãezinhas enfermas, da casa dos espíritas, da dona Luzia e do Kiko. 4 meses e meio de internação, de dores terríveis, que o nosso irmão tem atravessado como noites escuras de agonia. Anjo bendito do Senhor, não sabemos quem somos, mas sabemos apenas as necessidades do nosso coração em trabalhar, encontrar-te redivivo dentro de nós. Acolhe-nos na tua seara bendita, auxilia-nos a darmos o melhor de nós, porque, Senhor, junto com o anjo Ismael, com esta falange imensa que ajoelha, num sentido de humildade, queremos dizer glória a Deus nas alturas e paz na terra a todas as criaturas de boa vontade, que possamos então vencer os percalços e ser conosco agora e para sempre, que assim seja. Graças a Deus.